Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre 5 erros fatais que muitos de vocês cometem em processos de emagrecimento. Erros que muitas vezes acontecem por falta de conhecimento, por culturas e mitos, ou até mesmo por uma dica errada daquele seu amigo. O processo de emagrecimento vem, claro, da restrição calórica, em comer menos e gastar mais. O problema é que na ânsia da busca dessa restrição calórica, muitas vezes você comete falhas e essas falhas atrapalham, sabotam e atrasam o processo de emagrecimento. Vamos lá! Primeiro erro fatal num processo de emagrecimento: focar em alimentos lights e diets. Eu estou de dieta. Esse produto é light? Eu estou de dieta. Esse produto é diet? Ah, esse produto tem muito açúcar. Só como se for o diet. Ah, esse produto é muito calórico. Você tem a versão light dele? O light, segundo a legislação, precisa ter 25% de redução calórica e ou 25% de redução de sódio. Isso não significa que esse produto não é calórico. Muitas vezes o alimento light, ele continua tendo uma boa carga de calorias. Muitas vezes o alimento light ainda continua tendo uma boa carga de sódio. E um detalhe: e muitas vezes o light, para se tornar 25% menos calorias, é acrescido de muitas substâncias químicas, muitos aditivos químicos, extremamente industrializado, atrapalhando muito a sua dieta e a sua saúde. Tipo assim, o alimento ele tem 1000 calorias. Se ele tiver lá 750, ele já é considerado light. Caraca, bicho! Um salgadinho, por exemplo, pode ter 5 gramas de sódio. Se você reduzir esse sódio em 25%, ele já é um salgadinho light. Caraca! Pior do que o light é o diet. O alimento diet, ele foi originalmente criado para pessoas que têm diabetes, para pessoas que têm restrição com a ingestão de açúcar simples, açúcar da cana, aquele açúcar que você muitas vezes adiciona no seu cafezinho. Diante disso, as pessoas viram uma oportunidade em ingerir um alimento que não tenha açúcar e, entre aspas, seja menos calórico. Bom, se eles trocam o açúcar pelo adoçante no alimento diet, logo ele não vai engordar. Mito. Sabe por quê? Porque os alimentos dependem de algo que nós chamamos de composição centesimal. O que é uma composição centesimal de um alimento? É o que constitui ele: carboidratos, proteínas, gordura, água, umidade e minerais, que a gente chama na química de cinzas. A composição centesimal é feita por esses 5 elementos. Digamos que um chocolate diet, eu retire o açúcar dele. Por exemplo, um chocolate comum tem bastante açúcar, Mauricião. É verdade. Só que quando eu retiro esse componente, os outros automaticamente se elevam. E o que tem muito no chocolate? Muita gordura. Você comendo chocolate diet acredita que está comendo um alimento de baixas calorias, mas não está. Você está apenas comendo um alimento restrito em açúcar, mas ele ainda continua tendo carboidrato, porque a massa de cacau é um carboidrato. Ele continua tendo muitas calorias das gorduras, porque essas gorduras até se elevaram pela retirada do açúcar. O alimento diet não necessariamente é um alimento de baixas calorias. E você ataca esse alimento diet, você vai em cima dele e o que acontece? Você começa a perder
rendimento na sua dieta. Eu acho que as pessoas olham o alimento diet ou light como o alimento mais saudável, né? Eles olham nisso e falam, diet é saudável. Boa, Mauricião. E o alimento diet e light de saudável muitas vezes não tem nada. Porque quando você tira as calorias ou quando você retira o açúcar, na maioria das vezes você tem que acrescentar aditivos químicos para que ele continue sendo saboroso. Fique atento aos alimentos light e diet. Outro erro muito comum é comer de menos na ânsia de secar. Sempre nós falamos isso e eu vou ter que mencionar entre os 5 erros fatais do emagrecimento. Não feche a boca de forma agressiva com a ânsia de emagrecer rapidamente. Por 3 fatores. Primeiro, você vai reduzir o seu metabolismo. A redução calórica agressiva faz com que o seu organismo diga: vamos reduzir o metabolismo, porque esse louco aí não está comendo, essa doida aí não está comendo, a gente vai acabar morrendo. Então para com tudo, desacelera tudo aí, ó. Vai desligando os motores. Não sabemos quando haverá comida novamente. É fisiológico essa reação do seu corpo. Segundo ponto, você perde o que nós chamamos de taxa de metabolismo basal, porque você vai reduzindo em massa muscular. Quanto menor a sua quantidade de massa muscular, menos calorias o seu corpo gasta. Daqui a pouco você não está gastando caloria nenhuma. Você não come nada, mas também não gasta nada. E por que você perde massa muscular? É o terceiro ponto. Catabolismo. Que coisa maravilhosa seria se ficássemos sem comer nada, dane-se a fome, vou enganar essa fome, vou suportar essa fome, mas eu vou emagrecer. Que bom seria se eu perdesse apenas gordura e mantivesse a minha massa muscular. Mas essa mágica não acontece. Quando você pratica uma restrição calórica severa, quando você para de comer, quando você corta as calorias de forma agressiva, o seu corpo começa a utilizar não só as gorduras que você tem acumulada como fonte de energia, mesmo que você tenha muitas, ele começa a utilizar a sua massa muscular. E isso, esteticamente, é muito ruim. Isso, para a sua saúde, é péssimo. Mas para o seu metabolismo, para você continuar secando, é catastrófico. Mesmo ficando um dia, por exemplo, o meu exemplo de ontem. Ontem foi um dia extremamente corrido. Eu acordei, tomei um cafezinho preto, vim gravar. Daqui já fui lá pro CT, fui almoçar aquela hora que você viu eu comendo lá, tipo, era quase 3 horas da tarde. Comi frango, batata doce e legumes. E depois só comi à noite, tipo, 3 ovos mexidos, assim. Eu só fiz isso, por um dia. Aí hoje eu já comecei normal. Esse um dia, que foi um dia atípico, não interfere tanto. Esse um dia atípico, o seu corpo vai ficar meio confuso, meio sem entender o que aconteceu. Pode gerar um pouco de gases pelo excesso de tempo de estômago vazio. Você pode ter um pico no estímulo de insulina quando você realiza uma refeição, mas, tipo agora? Eu comi de manhã, comi aveia com iogurte e tomei whey juntinho, fiz a papinha. E agora deu um sono lascado. Isso foi um pico glicêmico que você teve por ter ficado muito tempo sem comer ontem. Mas um dia, vamos dizer assim, que nesse dia o seu corpo ainda é capaz de se recuperar. O catabolismo é um fenômeno que ocorre numa sequência de dias. É muito difícil você num dia errar e perder a massa muscular. Muitas vezes você murcha. É só o Júlio que está catabolizando a cada minuto. Você muitas vezes murcha, perde glicogênio dentro do músculo e aí te dá aquela sensação de que você catabolizou, mas você só murchou. O catabolismo vem da prática diária de uma dieta errada. Fique atento. Vamos para o terceiro erro fatal. Use mais alimentos naturais
e menos alimentos industrializados. Já ouviu aquele ditado? Descasque mais e desembale menos? Não, Renato, isso daí é da década de 30, quando você era ali um jovem de 30 anos. Quando você descasca, ou seja, quando você usa um alimento natural, você começa a entender os benefícios de uma dieta. Eu sei, a vida moderna é muito corrida. Praticidade, facilidade são coisas que te ajudam muito a manter a dieta. Só que é um mito que os alimentos industrializados podem te ajudar mais do que os alimentos naturais. Quer ver? Sabe aquele cookies integral que você adora comer? Light integral. Já viu esses cookies lights integrais? É o que mais tem, integrais. Fala. Come aí, é light, come aí. Ó. Biscoito integral light. Barrinha de cereal. Alimentos que você olha e fala, estou de dieta, vou comprar esse pacote de cookies de canela e maçã integral e light. Tá um 0 escrito desse tamanho assim na embalagem. É. Gigante. Aí tá lá, 0 gordura trans. 0 adição de gorduras hidrogenadas. Gorduras de boa qualidade ou gorduras trans que são péssimas para o seu organismo, são gorduras. O alimento industrializado, o seu cookies, está lá se achando que é o poderosão da dieta, só porque ele não tem gordura trans e tem 8, 10, 12% de gordura na sua constituição. Ele é integral e tem 40 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Integral ou não, sem gordura trans, com muita gordura de boa qualidade, ele é calórico. 3, 4 biscoitinhos desse já tem caloria suficiente de uma bela porção de frutas. Essas frutas no seu corpo lhe trariam muito mais saciedade. Carboidratos de baixo índice glicêmico. 100 gramas de morango tem apenas 8 gramas de carboidrato. Se você fizer um prato com morangos, pêssego, maçã, você atinge as calorias de 4 desses biscoitinhos integrais light. Preste atenção na quantidade de calorias desses alimentos industrializados. Você vai perceber que ou ele é repleto de calorias vazias. Já viu aquelas sopas light? Sim. É água com aditivo químico, gente. É um aditivo químico para deixar o caldo grosso, um monte de tempero para dar sabor e você ficar felizão, mas vazio de nutriente. Vazio. Faça uso de alimentos naturais. Você gosta de uma sopinha na sua dieta? Ótimo. Utilize vegetais e legumes de baixa concentração de carboidrato. Use frango desfiado. Você já está permitindo fibras e proteína nessa sua sopa. Muito mais rica. Utilize frutas na sua dieta. Fique atento. Esses alimentos realmente podem te ajudar no processo de emagrecimento. Mas os industrializados devem ser alternativas apenas quando você realmente não tem como utilizar o alimento natural. Quarto erro fatal: abuso de adoçantes. Existem pessoas que quando entram em dieta, ela não conta gotas do adoçante, ela conta jatos. Eu vou fazer um café. Parece que ela está ordenhando uma vaca. Muito adoçante. Abuso do adoçante. O adoçante é muito utilizado em dietas porque ele tem uma equivalência calórica muito baixa. Não sei se te explicaram, mas 1 grama do açúcar refinado, o açúcar que você
coloca no cafezinho tem 4 calorias, 1 graminha. Geralmente nós utilizamos de 3 até 5 gramas para adoçar uma xícara de café. 5 vezes 4, 20. 20 calorias de açúcar numa xícara de café. Quantas xícaras de café você não é capaz de tomar? 4, 5 durante o dia? Você vai começar a entender que esse cafezinho pode atrapalhar na sua dieta. O que você faz? Tiro o açúcar, adiciono o adoçante. O adoçante tem 0,09 calorias, por exemplo, a cada 10 gotas. Ou seja, muito menos calórico do que o açúcar. O problema é que o adoçante ele tem uma ação bioquímica e fisiológica no seu corpo. Quando você usa o adoçante em excesso, o alimento excessivamente doce, de sabor, devido ao adoçante, transmite uma informação para o seu cérebro. Vem glicose aí, gente. O doce, a palatividade do doce, manda a falsa informação para o seu cérebro de que você está ingerindo carboidratos, glicose. Só que você não ingere esse carboidrato, você está ingerindo um alimento de baixas calorias. Só que o seu corpo, a nível hormonal, se prepara totalmente para receber carboidrato, liberando hormônios e substâncias relativos ao processo enzimático, digestivo e de absorção de glicose. Isso pode lhe trazer hipoglicemia, aumento da fome, uma fome louca, porque o seu corpo está esperando glicose e você não mandou. Pode te trazer letargia, pode te trazer até ansiedade. Abuso de adoçante é entender que você está ingerindo substâncias químicas em excesso. Ciclamato de sódio, sacarina sódica, 2 exemplos de adoçantes muito comum na mesa do cidadão. São substâncias químicas, substâncias sintéticas e que você está ali ingerindo constantemente em grande quantidade. Renato, mas assim, surgiu um tempo atrás, sempre se fala, na verdade, não sei se é uma lenda, se é mito, se é verdade, que adoçante dá câncer. Boa pergunta, Maurício. Causa câncer, né? Muitas pessoas me perguntam, Renato, adoçante e os riscos à saúde, adoçante e o câncer. Preocupado com isso, a Organização Mundial da Saúde realizou uma pesquisa em parceria com muitos países, principalmente a Inglaterra, aonde eles colocaram pacientes sobre um período de uso com adoçante, pacientes que estavam totalmente livres do uso de adoçantes e foram monitorando esses pacientes, fazendo avaliação do sangue, avaliações de imagem, pesquisando a nível de exames bem específicos alguma alteração metabólica nesses pacientes e nada foi identificado. Hoje, a Organização Mundial da Saúde não atribui nenhum risco de câncer ou outros problemas de saúde aos adoçantes. Mas entendam uma coisa, quais seriam ou quais serão os efeitos do uso com 10, 15, 20, 25 anos dessas substâncias? Existem algumas delas que nem ainda fazem 25 anos de sua existência. Os pesquisadores fizeram esses exames e esses testes por um período, 3, 4, 5 anos. Mas e o uso acumulativo e prolongado disso há 20 anos? Nós não sabemos. São substâncias químicas. Restringir o uso ao mínimo possível é entregar para o seu organismo menos aditivos químicos. E isso não tem como negar que é saudável. No meu café são 2 gotas, dependendo da quantidade, 3 gotas no máximo, Renato. O Maurício usa muito pouco mesmo. Se eu coloco um pouquinho mais, fica o gosto da adoçante. Residual de químico. Nossa, cara, estraga o café. Isso é o certo de se fazer. Usar pouco adoçante, o mínimo possível, e
não utilizar o açúcar, porque a gente falou um pouquinho sobre o açúcar. Vocês ouviram o que o Renato falou, viu? Eu sou exemplo, siga o meu exemplo, tá? Quinto e último erro fatal: comer sobremesa regularmente. Ah, não, Renato. Mas você acabou comigo, cara. Quantas pessoas, principalmente as mulheres, me dizem: Renato, eu não abro mão daquele docinho depois do almoço. Se eu estiver na TPM e você não me deixar comer esse chocolate, eu vou chegar em casa, vou pegar o meu marido e vou dar umas porradas nele. Sobremesa, após a refeição, acontece o seguinte no seu corpo. Você foi lá e realizou a refeição proposta na sua dieta. Arroz integral, de dieta, vegetais e legumes, fibras, vitaminas e minerais, um peito de frango grelhado, proteína, um pouquinho de azeite na salada, gorduras de boa qualidade. Fiz a minha refeição, me sinto leve, me sinto bem, sinto que estou no foco. Vou no caixa pagar a minha refeição. Que desgramado do operador de caixa faz? Ele coloca tudo do que há de mais delicioso e maravilhoso na sua frente. É paçoca, é chocolate, é dadinho, é trufa, é bombom, é tudo. Cocada caseira. Você gosta, Renato, de cocada caseira? Não. Não gosta, cara? Jura mesmo? Juro. Ah, Fernando, você é estranho. Você olha aquilo e fala: eu fiz uma refeição muito limpa. Vou comer um chocolatinho. São apenas 50 gramas. O seu corpo já recebeu todo o alimento que precisava. Esse chocolate vai ser literalmente depositado como gordura, porque ele é uma sobra de calorias. Ele não vai necessitar desse alimento e tudo aquilo que seu corpo não utiliza, ele estoca. A soma das calorias diárias, excedendo o valor que você gasta, são estocados como fontes de reserva de energia. E o seu corpo estoca fonte de reserva de energia através de uma molécula chamada gordura. Não tem jeito. Renato, eu não abro mão da minha sobremesa. Eu posso retirar a fonte de carboidrato da minha refeição principal para poder comer a minha sobremesa? Por exemplo, eu vou tirar aquele arroz integral que você mencionou, vou ficar apenas com vegetais e legumes e o peito de frango grelhado. E eu vou chegar no balcão do caixa e vou comer aquele docinho que eu estou louco para comer, ou estou louca para comer. Vou comer aquela cocada como o Mauricião. Aquela cocada é top. É menos pior do que você comer o carboidrato do arroz integral e somar ao carboidrato do doce. Mas fique atento a dois fatores. Fator 1. Você tem noção de quanto há de carboidratos nessa cocada? Para você poder ajustar de forma perfeita na quantidade de carboidrato proposto na sua refeição? Segundo ponto, a cocada, devido ao coco, é uma fonte de gordura também. E aí você está comendo o carboidrato do doce e a gordura a mais, somando mais calorias na sua dieta. É muito difícil fazer esse tipo de substituição. O ideal é você aprender a utilizar outra sobremesa, como por exemplo a fruta. A fruta você consegue quantificar. O coco. Tô brincando, desculpa. Você vai e pega, por exemplo, uma maçã. Eu vou levar a minha maçã. Eu preciso de uma fonte
de algo doce após a minha refeição salgada, após a refeição principal. Ótimo! Você sabe quantas calorias tem numa maçã. É só colocar lá no Google que ele vai te falar. Muito mais fácil do que tentar entender as calorias da cocada da tia Maria. Cocada boa, hein? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você, começo do ano, agora, está focado em seus objetivos, louco para colocar um físico renovado, cumprir enfim essa promessa de que você vai botar o shape, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Ele precisa de uma dica. Se inscreva no canal, você não paga nada e a gente vai te avisando à medida que cada novo vídeo sair aqui para vocês. Valeu!